Olá, é um grande prazer, uma grande alegria que mais uma vez nós estamos gravando esta mensagem e hoje é uma data bastante especial para nós. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Hoje nós lembramos que um dia o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi pendurado na cruz, que foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa data ela é fundamental, ela é de extrema importância para o cristianismo. Porque se nós podemos hoje nos reunir em adoração a Jesus, o nosso Deus, é porque Ele ressuscitou. Se nós podemos falar da salvação, podemos falar de um amanhã cheio de esperança na presença de Cristo, é porque Ele ressuscitou. E porque de fato Jesus ressuscitou, nós também temos essa esperança. Aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou. Estamos aqui lendo a palavra do Senhor, estamos aqui meditando, estamos aqui reunidos como igreja de Jesus, apesar de todas as dificuldades, porque Jesus ressuscitou. E eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de um texto relacionado a esse episódio, que é Mateus capítulo 28, o versículo 1 diz: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Versículo 5. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Irmãos, está aqui um dos trechos que a palavra do Senhor registra para nós sobre este momento importantíssimo. O momento em que Jesus ressuscitou. Então Maria Madalena, outra Maria, vão ao túmulo fazer uma visita, Elas vão com a finalidade de ungir o corpo de Cristo e chegam lá, elas se deparam com um túmulo vazio. O que eu gostaria de destacar nesta fala inicial é apenas o que o anjo diz a essas mulheres. O anjo diz para ela que Jesus não estava ali, que havia ressuscitado como anteriormente havia dito que aconteceria. Jesus ressuscitou, Jesus havia dito que ressuscitaria. E é a esse Deus que nós, em adoração neste momento, elevamos os nossos pensamentos e o nosso coração. Esse mesmo Jesus que havia dito ressuscitar e de fato ressuscitou, também disse que estará conosco todos os dias da nossa vida. Esse mesmo Jesus que havia dito, disse que haveria de ressuscitar e ressuscitou, esse mesmo Jesus diz que voltará para buscar a sua igreja. Esse mesmo Jesus diz para nós: não temas. Esse mesmo Jesus diz para nós nos dirigirmos a Deus em nome dele e diz: pedi ao Pai, buscai. Esse mesmo Jesus diz: pede sabedoria, que eu vou dar sabedoria. Peça direção, que eu vou dar direção na sua vida. Peça entendimento, que eu darei entendimento. Então eu destaco, irmãos, essa fala inicial dos anjos, se referindo a Jesus, assim como ele havia dito, ele ressuscitou. Assim como Jesus diz,
né? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar. Ele estará contigo. Ele te conduzirá. Esse mesmo Jesus que disse, aquele que crê será salvo. Ele pode te dar salvação, se você crer. Então, neste momento, nós ouviremos algumas músicas e depois ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Nesta noite, nosso primeiro hino será o número 84 do Voz de Melodia, Ao Deus de Amor. Amém? Nosso próximo hino dessa noite é o número 330 do Voz de Melodia. 330, Brilho Celeste. Gostaria de convidar os irmãos que podem que se coloquem de pé para cantarmos o número 330, Brilho Celeste. Deixar-me
Amém. Os irmãos podem se assentar? É com grande alegria que mais uma vez aqui estamos para a proclamação da palavra do nosso Deus. Temos estudado aí o tema A Igreja do Deus Vivo. A Igreja do Deus Vivo, ela existe para glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nestes dias em que comemoramos a Páscoa, relembramos a grande motivação que levou Deus a dar seu Filho ao mundo, mostrando o seu amor, e o seu Filho amorosamente vindo e se entregando por nós, a suprema motivação de Cristo em vir buscar e salvar o homem que havia perdido. Esse homem que se havia perdido, ao ser alcançado, precisa entender que Cristo espera que a mais sublime razão pela qual vamos segui-lo seja o amor. Meu irmão, minha irmã, meu dileto ouvinte, que você possa compreender o quanto Deus o ama e o quanto Ele deseja que você compreenda isto e venha a viver uma vida motivada pelo tipo de amor certo. Um amor incondicional, um amor insuperável, um amor sacrificial. Este foi o amor de Cristo por cada um de nós. E ao nos conquistar para si, Ele nos faz um desafio. Ele quer transformar-nos em discípulos discipuladores, uma missão transformadora, enxergar o mundo do ponto de vista de Deus e poder viver vida cristã vitoriosa. Só é possível a partir do momento em que nós entendemos o chamado de Deus e nos dedicamos a Ele, ao ressurgir dentre os mortos, está na presença do Pai, com a missão cumprida, como nosso sumo sacerdote redentor. O Senhor Jesus recebe a autoridade, Ele volta e diz: foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até os confins da terra. Nós vimos nestes tempos que uma igreja que glorifica a Deus, ela compreende a natureza da sua constituição, ela valoriza as razões da sua existência, ela avança com uma suprema motivação, o amor incondicional, sacrificial e insuperável por Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Ela compromete-se com o discipulado cristão e hoje proclama a mensagem da cruz. Quero convidá-los, nesta ocasião, a fazermos a emocionante viagem ao Calvário. O profeta Isaías, que viveu 750 anos antes de Cristo, ele foi transportado no tempo para estar cara a cara com o Calvário e compreender e descrever a mensagem da cruz. E os evangelistas narram para nós, complementam esta grande história, a história do amor de Deus por nós, raça humana perdida. Precisamos compreender, e mais do que isso, precisamos viver à sombra da cruz, para entender porque alguém morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. E essa história está registrada inicialmente no livro de Isaías, capítulo 53. Convido você a abrir sua Bíblia para esta parte da Escritura. Para entender porque alguém morreu em seu lugar.
O que não é a mensagem da cruz, que as pessoas confundem por aí, não é a exaltação da cruz propriamente dita. A mensagem da cruz não é a adoração à cruz como fonte de poder, não é o apego à cruz como amuleto de proteção. Na minha infância, vivendo em um mundo católico, então os adultos, os jovens, as crianças tinham que ter no mínimo um rosário ou algo que carregava no bolso com uma pequena cruz. Aquilo era um amuleto, aquilo representava que a pessoa acreditava na cruz como um poder místico. E não é isso que nós queremos analisar nesta hora. O que é viver à sombra da cruz? Nós precisamos compreender que a mensagem da cruz e viver à sombra da cruz é algo que diz respeito a cada um de nós. É viver de tal maneira que sua vida seja um permanente investimento para a eternidade. Você foi comprado por Cristo naquela cruz. Ao morrer, ao ser sepultado, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele nos conquistou com o seu sacrifício justo para nos dar uma vida cristã vitoriosa. Então, é ser um cooperador com Deus na edificação da igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. É lutar por uma causa pela qual vale a pena viver e morrer. É amar e adorar a Deus espalhando sua glória em toda a terra. Quando nós compreendemos que naquela cruz o Senhor Jesus nos comprou com o seu precioso sangue, ali Ele venceu o nosso egocentrismo, o pecado e o mal, para ressurgir dentre os mortos e nos libertar, dando-nos uma vida cristã vitoriosa. Viver à sombra da cruz é compreender esta mensagem que o Senhor Jesus nos comunica a partir da cruz, que o apóstolo Paulo narra em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Ali o Senhor venceu o pecado, ali o Senhor esmaga nosso egocentrismo, ali o Senhor nos dá nova vida em Cristo Jesus. Então, uma mensagem de esperança para uma raça humana condenada, a solução de Deus para a salvação do homem que se havia perdido. Tudo isso, a cruz é como um rio que emana essas verdades, que brotam estas verdades, que devem nos impactar de modo significativo para Deus. Então, entendendo por que alguém morreu em nosso lugar. Em primeiro lugar, ali no livro de Isaías, o capítulo 53, versículos de 3 a 5, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como disse o profeta Isaías, um homem de Deus, que pregava uma geração contumaz e rebelde, de coração endurecido, apóstata, que estava vivendo longe de Deus, que pelos lábios falava as coisas de Deus, mas seus corações frios, indiferentes, viviam como se Deus não existisse. Ele, depois de proclamar durante anos a mensagem do Deus vivo de Israel, teve então um dia em que ele foi impactado por Deus para conclamar aquela nação, ao ser levado em espírito ao Calvário para o futuro 750 anos depois dele, e ali contemplar
o Messias, um Messias que foi rejeitado pelo seu próprio povo, um povo de coração obstinado e rebelde, mas ali, na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia esperança. Vivemos dias de grande desesperança, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista epidemiológico. Quando olhamos para o amanhã, nos perguntamos: e aí? O que nos trará o amanhã? Desemprego, doença, morte, inquietação social? O quê? Se olharmos para os homens, podemos nos desanimar, mas precisamos olhar para a cruz. E ali na cruz, brota da alma, do coração, do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, as 7 mensagens da cruz. E a primeira delas é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como assim? Quer dizer que aqueles homens eram inocentes, eles não estavam sabendo o que eles estavam fazendo? Em parte sim e em parte não. O que Jesus está é clamando ao Pai que não colocasse na conta daquela geração rebelde, que havia o entregue para os romanos, a fim de que ele fosse crucificado. Eram pecadores seguindo a outros pecadores, influenciados de modo errôneo, para crucificarem o autor da vida. Ali estava o Filho de Deus, que sem pecado foi feito pecado por nós naquela cruz. Então, a primeira mensagem que nós, ao nos depararmos com o Senhor Jesus na cruz, ao nos encontrarmos com a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos entender que ali o Senhor Jesus morreu para nos conceder perdão. E quando nós somos perdoados, Ele nos restaura a esperança, a razão de ser, a motivação para viver. Então o Senhor Jesus quer te dar perdão. Se você ainda não compreendeu a mensagem da salvação, a primeira destas verdades é: reconheça que você é pecador, mas que naquela cruz, sem pecado, do Filho de Deus foi feito pecado por nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há perdão em Cristo Jesus. Esta é a primeira grande mensagem que o Senhor Jesus nos comunica a partir da cruz. Você já teve os seus pecados perdoados? Já reconheceu a seriedade de sua pecaminosidade? Já recebeu o perdão de Cristo Jesus? Seu nome já foi inscrito no livro da vida? Porque se foi, meu querido, minha querida, louvado seja Deus por isso. Então você também é, por Jesus, capacitado a perdoar outros para a glória de Deus. A segunda grande mensagem que emana da cruz é o fato de que ali o Senhor Jesus, ao clamar por perdão para uma humanidade caída, culpada, pecaminosa, rebelde, dominada por sentimentos e atitudes ruins, transgressoras, atentando contra um Deus santo, 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 que mandou seu Filho unigênito para alcançá-los e redimi-los. Também o Senhor Jesus declara: hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, há salvação incondicional. A palavra de Deus narra que 2 ladrões foram ali crucificados com ele, mas todo o ódio estava contra Jesus. Toda aquela multidão contra Jesus.
Mas em Jesus não havia vingança, não havia ameaça, não havia palavrões, havia amor, a disposição de perdoá-los, a disposição de salvá-los. Ao meio-dia, diz a palavra do Senhor, que veio trevas sobre toda a terra, e por 3 longas horas, em que a justiça divina derramou sobre o Filho justo, que foi feito Cordeiro de Deus, feito pecado por nós, Deus encobriu da face humana a dor atroz a qual o seu Filho passava sofrendo por esse castigo da nossa maldição. Ali o Pai deu as costas para o Filho. Depois destas 3 horas, quando o sol volta a brilhar forte novamente, um daqueles ladrões está aterrorizado. O Espírito Santo de Deus traz convicção sobre ele do seu pecado. O outro começa a lhe atirar desaforos pecaminosos. Você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Mas aquele outro, com o coração compungido e contrito, quebrantado, ele diz: você é louco. Nós merecemos esse castigo, mas esse é um justo, você não vê? E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em outras palavras, como um judeu que nasceu e cresceu ouvindo sobre a vinda do Messias Redentor, ele reconhece que está ao lado desse Redentor e ele clama por salvação. Jesus, salva-me. E naquela tarde, Jesus lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, eu estou perdoando os seus pecados. Há arrependimento em seu coração, há clamor por salvação. E meu amigo, se você ainda não encontrou Jesus, meu amigo, você precisa se encontrar. Ele quer perdoar você. Ele quer riscar a sua dívida de pecaminosidade diante da justiça eterna. Ele quer te conceder salvação incondicional. Você não pode comprar a salvação, Jesus a comprou e quer presentear a você. Então, que nesta Páscoa seja uma Páscoa diferente, que você possa desfrutar desta grande salvação que há somente em Cristo Jesus. Precisamos entender porque alguém morreu em nosso lugar. Foi uma morte expiatória para te demonstrar amor. Como assim? Os versículos de 6 a 8 nos relata. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, o caminho errado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a pecaminosidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Os meus pecados levaram o Filho de Deus sem pecado a ser feito pecado por nós. O seu sacrifício justo estava ocorrendo para expiar a nossa culpa. O que isto significa, pastor? A expiação no livro de Levítico, no Velho Testamento, o dia da expiação em Israel era um dia em que os sacerdotes, que toda a nação precisava jejuar, precisava refletir sobre as coisas de Deus. E naquele dia o sumo sacerdote oferecia um holocausto pelo seu pecado, depois um outro pelo pecado do povo. Um bode era trazido e os pecados
da nação de Israel era confessado sobre a cabeça daquele bode, e depois o bode era levado para fora do arraial, chamado de o bode expiatório. Ninguém podia matar aquele bode, fazer churrasco daquele bode, não. Aquele bode simbolizava um bode maldito que carregava o pecado, expiando a iniquidade. Um outro novilho era sacrificado, o seu sangue era expandido sobre o altar. E lá, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, para pedir a Deus o perdão, suplicar pelo perdão da nação. Era um dia em que a nação tremia de medo diante da santidade de Deus. Mas, meu querido, esse dia da expiação no Velho Testamento era para os judeus o maior dia, o dia mais tremendo, o dia mais temível. Agora eu quero que você transporte-se comigo para o Calvário, anos depois, o dia da expiação no Calvário. Diz a palavra do Senhor que ali, enquanto naquela cruz, pendurado sem pecado, sendo feito pecado por nós, o Senhor Jesus emite mais uma mensagem: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus está fazendo com isto? O que Ele está nos dizendo com isto? Proteção e amor. Mulher, aceita este, meu discípulo amado, como teu filho, desde que ele cuide de você. Em outras palavras, eu não estou te abandonando. Jesus foi abandonado até pelo Pai na cruz, enquanto foi feito pecado por nós. Mas na cruz, Jesus conquistou o carinho, a proteção e o amor de todas as pessoas que sabem o que é ser abandonado. Ele foi vendido pelo seu amigo, ele foi deixado para trás pelos seus discípulos, ele foi dado às costas pelo seu próprio pai, para adentrar o lagar da ira de Deus e ali suportar a pecaminosidade dos homens lançados sobre ele, da ira divina para julgamento de nossa pecaminosidade. A Páscoa é algo sério, meu querido. A Páscoa não se trata de ovo de Páscoa, não se trata de coelho, se trata de pecado. Pecado sério que leva à condenação eterna, ao fogo eterno, sem Deus e sem esperança, para aqueles que rejeitam a esta proteção, este amor, esse perdão incondicional, essa salvação que há somente em Cristo Jesus. Você tem vivido à sombra da cruz? A esperança de Jesus tem sido uma realidade para você? Você tem de fato desfrutado esse grande momento com o Senhor Jesus? Você já nasceu na família de Deus? A quarta mensagem que emana da cruz, naquele dia sombrio para os judeus, sombrio para a raça humana que cega, crucifica o autor da vida. Ali ele emite mais uma mensagem: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz nós encontramos maldição e bênção. Ao nos encontrarmos com o Senhor Jesus, que foi feito maldito em nosso lugar, seu sacrifício perfeito, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele ressurgiu dentre os mortos para ser bênção para cada um de nós, seres humanos. Você tem vivido uma vida de bênção ou de maldição? Você tem vivido com Jesus à sombra da cruz para reconhecer que é pecador e que não pode viver por aí uma vida longe de Jesus, mas uma vida de gratidão por aquilo que Ele conquistou por você na cruz? O que você tem escolhido? As nossas decisões, os nossos caminhos nos levam
por um caminho de obediência ao Senhor Jesus, um caminho de gratidão e um caminho de discipulado cristão, de experimentar uma vida transformada a serviço de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, ou nos leva a uma vida de desobediência, a uma vida de maldição, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas à nossa volta, que nos encontram e não vê a bênção de Deus naqueles que estão no caminho da desobediência. Lembre-se, a mensagem da cruz é uma mensagem de bênção para aqueles que se arrependem. Ali estavam 2 ladrões, um deles foi perdoado, o Senhor Jesus pôde garantir a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Mas também o outro ali do outro lado foi condenado por rejeitar o único meio de salvação que há somente em Cristo Jesus. Como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos viver à sombra da cruz, viver a desfrutar do perdão do Senhor Jesus, viver vidas obedientes a Ele para a glória dEle. A 5ª mensagem que emana da cruz, dos lábios do Todo-Poderoso que foi feito pecado por nós, do Cordeiro de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo para nos libertar, para nos salvar, para nos fazer filhos da luz. A mensagem que emana de seus lábios diz: tenho sede. Como assim? Tenho sede. Quer dizer para mim que o Filho de Deus, naquela cruz, teve sede. O autor da salvação, o Criador de todos os rios, oceanos do universo, toda a água que existe no universo, teve sede, muita sede. Ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz foi extremo. A dor era real, a solidão era absoluta, a sede era esmagadora. O Senhor Jesus tem sede de te perdoar. Ele tem sede que você se volte para Ele. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fez o povo no deserto. Hoje é tempo de perdão, de salvação. Você já encontrou Jesus, aleluia, se isto aconteceu na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, fale de Jesus, obedeça a Jesus, ame a Jesus incondicionalmente, sacrificialmente, e fale deste amor extremo do Senhor Jesus. Tenha sede de viver uma vida justa, santa e reta aos olhos de Deus, para que Ele use sua vida para impactar outros para a glória de Deus. A sede que Jesus sofreu foi extrema, foi avassaladora, e diz a Escritura que os homens lhe deram fel com vinho amargo para acelerar a sua morte, e Ele não bebeu. Ele tomou o cálice amargo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era todo esse conjunto da obra que Ele iria enfrentar por nós na maldição da cruz. Ele venceu a sede, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele quer te perdoar e Ele quer fazer de você um discípulo discipulador, alguém que vive à sombra da cruz, alguém que vive uma vida para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, quero refletir com você que a morte do Senhor Jesus foi uma morte propiciatória para te conceder perdão. Diz a palavra do Senhor aí, nos versículos 10 e 11 de Isaías: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Diz o Pai: o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ao vir a esse mundo, ao encarar o Calvário, ao descer ao Hades, ao ressurgir dentre os mortos, o Senhor Jesus estava cumprindo uma missão de salvação, uma missão expiatória para que toda a culpa nossa fosse lançada sobre ele, o Cordeiro de Deus. Uma missão propiciatória para que toda a nossa maldita dívida de pecados fosse depositado na conta dele. Mas ele fez um investimento em sua vida, na minha, nas nossas vidas. E ele diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu pergunto a você: o Senhor Jesus está satisfeito com o que Ele tem visto em tua vida? Você tem vivido uma vida de obediência, uma vida de entendimento, uma vida de consagração? A luz de Jesus tem brilhado em você e através de você para os seus amigos, os jovens, os adultos, as pessoas que te conhecem, eles veem Jesus em você. A graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, o perdão de Jesus, o amor de Jesus está a emanar, brotar de nós para o mundo perdido, como brota da cruz em nosso favor. Teremos que responder hoje e sempre, porque um dia ficaremos face a face com este Redentor e teremos que responder se o investimento que Ele fez em nosso favor realmente valeu a pena. Para aqueles que reconheceram, que arrependidos o aceitaram como Salvador, com certeza vai valer a pena. Mas aqueles que o rejeitaram e que andaram pelo caminho da desobediência, como explicarão a ele que o sangue dele derramado no Calvário não serviu de nada, que eles estão indo para a condenação eterna porque o rejeitaram como Salvador e Senhor, porque na sua pecaminosidade não quiseram se voltar para Deus? A sexta mensagem que emana da cruz: triunfo total. Ali, minutos antes de partir para a glória, ele diz: está consumado. Pai, a obra que me mandastes fazer na terra, a obra de redenção, de salvação, a obra de ser o sacerdote desses homens perdidos diante de ti, a obra de oferecer meu próprio sangue em resgate pela raça humana, foi consumada. Triunfo total. Na cruz, o Senhor Jesus vencia o pecado, Ele venceu Satanás. Ali no túmulo ele ressurgiu dentre os mortos. A obra de Cristo não é um fracasso, não é um erro, é um triunfo da glória de Deus em amor, para resgatar homens e mulheres, moças e rapazes como eu e você, para sairmos das trevas para a luz, filhos de desobediência para a obediência, para entendermos que o sacrifício de Cristo foi total, que Ele abriu mão de todos os seus direitos, que Ele entregou-se completamente naquela cruz. Portanto, quando Ele chama eu e você para sermos discípulos dEle, Ele não está exigindo nada de nós que Ele mesmo não pagou em nosso lugar. Ah, meu amigo, ser membro da Igreja do Deus vivo, ter nosso nome inscrito no livro da vida, entender o profundo sentido da Páscoa, é entender a mensagem da cruz.
uma mensagem de perdão, uma mensagem de esperança, uma mensagem de triunfo contra o pecado, para que nossas vidas libertas do poder e da escravidão do pecado, possamos servir e amar de coração ao Deus vivo e verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. E em sétimo e último lugar, a última mensagem que Jesus emana daquela cruz para impactar seu coração de volta para Ele é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, meu amigo, ali não havia um filho rebelde, revoltado, chateado com o pai, porque a missão que o pai lhe deu foi dura demais, foi difícil demais. Nosso coração é rebelde por natureza, que não quer obedecer aos pais, não queremos obedecer a Deus, não queremos aceitar a graça, a misericórdia e o perdão transformador de Cristo Jesus. Ali na cruz, após ter cumprido toda a obra da salvação, o Filho abre o seu coração de amor sem igual e diz: Pai, como um presente de amor que me destes para salvar a raça humana, eu entrego o meu espírito, eu me entrego por completo em tuas mãos. Tu és um Pai de amor, que o ressuscitou no terceiro dia e o elevou à direita dele e lhe deu toda a autoridade. O Senhor Jesus voltará para ajustar contas. Para aqueles que o conhecem como Salvador, ele voltará como o Senhor redentor de sua igreja. Mas para aqueles que o rejeitaram, ele será o juiz e os mandará para a condenação eterna. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque vocês ouviram e não quiseram dar crédito, vocês me desprezaram, não houve lugar em seus corações para mim. Então, vivendo à sombra da cruz, precisamos ter isto como estilo de vida, é viver compreendendo que, como Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eu e você, ao sermos perdoados por Jesus, precisamos exercer o perdão constantemente àquelas pessoas que nos ferem ao nosso derredor, demonstrando o perdão de Jesus que nos alcançou e nos transformou. Nós devemos oferecer a outros a oportunidade de salvação, como Jesus disse para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. A vida cristã é levar a salvação de Cristo àqueles que, não merecendo, necessitam de perdão e salvação. A mensagem da cruz nos impele a nos preocuparmos. Mulher, eis aí teu filho. Você precisa cuidar de seus pais, você precisa amar aqueles que lhes deram a vida e aquelas outras pessoas ao nosso derredor. Filho, eis aí tua mãe. Talvez você não tenha uma mãe, não tenha um pai, mas pode amar aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para, através delas, você conhecer Jesus, respeitá-las, orar por elas e se preocupar e cuidar bem delas para a glória de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você tenha ao longo de sua vida experimentado a rejeição das pessoas à sua volta. Isso cria em você uma amargura, um ressentimento. Clame a Jesus por perdão. Ele precisou ser deixado até pelo Pai lhe dar as costas para que ele pudesse ser feito pecado por mim e por você. Então Jesus sabe o que é abandono. Ele foi abandonado e vendido pelo seu melhor amigo. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, pela sua nação, pelos seus líderes religiosos,
pelo seu próprio Pai, para andar pelo caminho da solidão e conquistar-nos a grande salvação. Jesus jamais se ausentará de você. Ele o ama. Ele diz que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Traga a sua dor, sua amargura, seu sentimento de abandono para Cristo, e Ele o consolará e a fortalecerá e a restaurará para a glória dEle. Você sentirá sede de que a justiça de Deus seja aplicada na sua e na vida das pessoas à sua volta. E Jesus diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, não de vingança, mas de justiça, de ver a graça salvadora de Deus alcançando outras vidas, para que essas pessoas também mudem o seu caráter, seu modo de ser e de viver, e aprendam a amar, a perdoar e a viver à sombra da cruz. A obra de Jesus foi completa, mas se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você precisa entender que é pecador, você precisa arrepender-se de seus pecados, e você precisa clamar a Jesus por salvação, para que a obra que Ele cumpriu lá no Calvário também seja aplicada e faça sentido em sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amor sem igual. Sirva ao Senhor Jesus, sirva a Deus o Pai, submeta-se ao seu Santo Espírito e viva uma vida cristã vitoriosa, para que outros vejam o amor de Deus em você e através de você em sua geração. O Calvário não é a palavra final. 3 dias depois, as mulheres foram ao túmulo e lá elas encontraram um túmulo vazio. O abandono, a dor, a solidão, a vergonha não é o fim. Jesus quer mudar sua história, Ele quer estender essa mensagem de perdão e esperança, Ele quer mudar seu coração, Ele quer saciar a sua sede, a sua fome de salvação. Ele quer transformar você em alguém que transborda para a sua geração o amor, a graça e o perdão de Jesus. Como Ele fez com aquele ladrão na cruz, que ali reconheceu, naquela fatídica tarde, reconheceu que era pecador, clamou a Jesus arrependido por perdão, e Jesus lhe deu a gloriosa e bendita mensagem de esperança e salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus está à direita do Pai, mas também Ele está ao alcance de cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, me deixarei achar e mudarei a vossa sorte. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer escrever uma história diferente nesta Páscoa. Traga a sua dor, traga a sua ferida ao Senhor Jesus, clame a Ele, venha para os pés da cruz do Senhor Jesus, em humildade, em arrependimento, em quebrantamento, e clame: Senhor, lava-me, transforma-me, muda o meu coração, sara as minhas feridas. Senhor, pega-me como um vaso, quebra, faz de novo, faça-me um vaso novo para a tua glória, para desfrutar de toda esta grande riqueza que emana do Senhor, ao ser pendurado naquela cruz, ao ser ressuscitado dentre os mortos, conquistou para nós a paz, o amor, a esperança, o perdão, a alegria, a bondade, a misericórdia, todo o caráter do Senhor Jesus que quer ser derramado em seu coração, para através dele impactar sua geração de volta para Deus. Páscoa é esperança, que o Deus que ressurgiu dentre os mortos quer nos perdoar, quer mudar o nosso coração e quer dar sentido, novo sentido para viver. Reanime-se diante de Deus, faça, se necessário, uma consagração novamente neste dia e nesta hora aos pés da cruz do Senhor Jesus. Clame pela restituição da alegria de sua salvação.
Pois ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Me deixarei achar e mudarei a vossa sorte. Páscoa é isso, meu amigo, meu irmão, meu querido, minha querida. É esperança, olhando para Jesus e desfrutando da riqueza que Ele quer nos enriquecer e nos fazer instrumentos de sua glória em nossa geração. Vamos orar. Pai, na beleza de tua santidade, nesta hora te clamamos. Vem, opera em cada coração. Ao ouvir a tua palavra, consola, anima, fortalece, restitui-lhes a alegria da salvação. Aqueles que ainda não conhecem Jesus possam aceitá-lo nesta hora como Salvador e Senhor, e aqueles que o conhecem possam buscar e reconciliar-se com Ele, viver vida cristã vitoriosa, a comunicar a outros o amor de Jesus, a graça e o perdão restaurador, que nós, como igreja do Deus vivo, mesmo nestes dias de angústia e perplexidade, possamos comunicar ao mundo que a mensagem da cruz é uma mensagem de fé e esperança, é uma mensagem de salvação para um mundo que ainda precisa de Cristo como Salvador. Ó Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos por gloriosa redenção e perdão, pela salvação que temos em Jesus, e em seu nome glorioso te louvamos agradecidos, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe ricamente.